na mesma direção em direção contrária. Por exemplo, ali na primeira situação, nós temos a aproximação do tipo o que a gente tinha no problema que eu acabei de resolver, né? A em direção a B. Na prática, velho, você pode considerar que um dos caras está parado, por exemplo, o B está parado, e o A vai em direção a ele com velocidade de 18 metros por segundo. Dá pra pensar dessa forma, entendeu? Faz sentido. Isso. É que nem quando tu tá andando de carro na estrada e tem um carro vindo na tua direção. Se tu tá 100 por hora e o carro também, parece que na real, você sabe, o carro tá vindo, sei lá, uma velocidade monstruosa, né, 200 km por hora. Por quê? Porque realmente soma a tua velocidade com a velocidade do carro que tá na tua direção. Sacou a ideia? Agora, ocorre às vezes de tu ter, né, que nem eu acabei de dar o exemplo do carro do teu lado, né, andando sempre na mesma direção em sentido que você. Daí, o que acontece é essa velocidade de mesmo sentido aqui, parece que diminui a velocidade, né? Diminuiu porque a tua e a do cara é igual, uma menos a outra é zero, parece que ele tá parado. Agora, se a tua for um pouco maior que a do cara, tu vai ter essa pequena diferença. É como se tu estivesse andando bem devagar em direção a ele. A ideia é essa. Acho que tu pegou a ideia bem, né? É bem óbvio onde diminui e onde soma. Então, tá. Eu acho que tem uma questão aqui bem interessante para treinar um pouco do... Não é essa aqui. Deixa para lá. Vamos para o movimento retilíneo uniformemente variado. A gente tem que aproveitar o tempo. Certo? Amanhã eu gostaria até de fazer 2 aulas contigo, mas só vai dar para fazer uma, tá? Beleza. Beleza? Então tá bom. Então, continuando aqui. Movimento retilíneo uniformemente variado é quando você tem aceleração. Certo? Aceleração. Então, nós temos aceleração quando nós temos o quê? Mudança de velocidade. Da mesma forma que a gente tem velocidade quando nós temos mudança de espaço, a gente tem aceleração quando tem mudança de velocidade. Tudo bem até aí? Tudo bem. Certo. Então, por exemplo, digamos que eu tenho um carro a 4 metros por segundo. Ou um corpo que seja 4 metros por segundo. A gente sabe, é óbvio, que significa na prática que ele faz 4 metros a cada segundo de movimento, né? Sim. Beleza. Essa analogia é importante para entender a aceleração. Porque às vezes a gente recebe o valor da aceleração assim, sei lá, 4 metros por segundo ao quadrado. Essa é a unidade da aceleração. O que a gente tira de consequência disso? A mesma coisa da velocidade. Significa que a cada segundo, esse móvel aumenta a sua velocidade em 4 metros por segundo. É isso que significa o valor que tu recebe de aceleração, beleza? Então, por exemplo, a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo. 10 metros por segundo ao quadrado, a aceleração da gravidade. Na prática, o que isso significa? Significa que em queda livre, ou seja, sem atrito, sem resistência do ar, sem nada disso, a cada segundo, um objeto em queda, ele aumenta a sua velocidade para baixo em 10 metros por segundo, a cada segundo. Então, se tu soltou um objeto agora e não tem resistência do ar, no primeiro segundo ele vai ficar com 10 metros por segundo, no segundo com 20 metros por segundo, no terceiro com 30 metros por segundo. Em outras palavras, a aceleração dá conta da variação da velocidade. Tá bom. Só isso que a aceleração faz. Beleza. Com isso em mente, nós podemos continuar nossas ideias cabulosas aqui. Beleza, então... Aqui, aceleração escalar. Da mesma forma que a equação da velocidade era ΔS por ΔT, e falava sobre a variação do espaço no tempo, a aceleração é ΔV por ΔT. Fala a variação da velocidade no tempo. Uma taxa de variação. Aceleração é taxa de variação. Pô, esse teu concurso é nível ensino médio, né? É. Certo. Porque às vezes tem umas coisas de faculdade aí, mas não é o caso. Beleza. Aceleração escalar instantânea. Essa seria a aceleração que o carro mediria, mas normalmente os carros não medem aceleração. Então, deixa para lá. Importante aqui, ó, tu gravar sobre o valor da aceleração, é o seguinte, no movimento retilíneo uniformemente variado, a aceleração, ela nunca varia.
a aceleração é sempre constante. Ou ela é zero sempre, ou ela é um valor e é esse mesmo valor sempre. Beleza? Ela não vai variar. Uniformemente variado, né? Isso, ela é sempre a mesma. Se tu começou o problema com a velocidade, com a aceleração sendo 4 metros por segundo ao quadrado, ela vai terminar sendo 4 metros por segundo ao quadrado. Ela nunca varia. Beleza. Então, se tu vê qualquer coisa que dá indício de que a aceleração está variando, pode ter certeza que tu errou, tu está entendendo errado, não tem nada disso. Ou que o problema tá te dando uma opção errada, sabe? Então é isso aí. Bem, beleza. Então aqui tá dando uns exemplinhos, né? Tipo, tá dando uns exemplinhos aqui de carros. Como a aceleração da gravidade ela é muito interessante. Veja que o veículo mais tenso aqui, ele faz 530 quilômetros por hora em 4 segundos e meio, tipo um foguetinho. Certo. Né? Então ele tem uma aceleração de 32,7 metros por segundo ao quadrado. A da gravidade é só 3 vezes menor que isso. Então, para pensar como a aceleração da gravidade é intensa. Né? Veja que uma Ferrari, ela tem uma aceleração da gravidade, quer dizer, ela tem uma aceleração menor que a aceleração da gravidade. Muito louco isso. Beleza. Aqui nós temos umas continhas bem básicas para entender o funcionamento da aceleração. Né? O carro aqui, ele sai do repouso, ou seja, sai da velocidade zero e chega na velocidade de 108 km por hora em 8 segundos. Ele nos pede qual que é a aceleração. Então a gente tem a variação da velocidade e tem a variação do tempo. É só fazer a divisão dos dois. 3,5 km por hora por segundo. Essa unidade é meio bosta. Por hora. Essa unidade é nada a ver. Né? E é até por isso que na maioria dos problemas tu vai ter que converter velocidade em quilômetros por hora para metros por segundo, porque normalmente a aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado. E converter de metros por segundo ao quadrado para quilômetros por hora ao quadrado é muito difícil. Então, a gente converte a velocidade, que a gente aprendeu na aula passada, né? Dividir ou multiplicar por 3,6. Então, aqui o cara fez essa mudança. Ó. A velocidade estava em km por hora, dividiu por 3,6 para passar para metros por segundo. Depois dividiu por 8, para encontrar a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Show? Show. Então, tá. Agora aqui, a queda da torre. Né? Queda da torre de Pisa aqui. Bem, é uma queda livre, dane-se de onde está caindo. Vai ser sempre a mesma variação de velocidade. Aqui ele está dando 9,8 metros por segundo. É um fato, né? Por quê? Porque a aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas a gente na escola arredonda para 10, para facilitar as contas. Ou não, né? Tem aluno que se confunde com o fato de ser 10. Mas tem aluno também que parece que não foi amamentado, né? Pelo amor de Deus, os caras fazem questão de não aprender na escola. Assim. Mas eu não dou mais aula em escola. É que tem gente que também tá nem aí para física, né? Tipo, se eu tivesse que ser obrigado a ter aula de artes hoje em dia, eu acho que eu mataria alguém, cara. Eu tô falando sério. Eu não ia deixar ninguém me obrigar a ter uma aula do que eu não quero, velho. É tempo jogado fora de vida, tá ligado? E a gente joga fora a vida das pessoas que tá nem aí pra exatas. E é isso. Bem tenso, né? Então, beleza. Eu quero que tu note aqui, né, que a cada segundo vai somando a velocidade, né? Vai somando 9,8, porque isso é aceleração. Então, depois de 5 segundos de queda, já estamos com 49 metros por segundo. Se tu multiplicar isso por... Né, se você quer 50, por exemplo, e multiplicar por 3,6, são 120 km por hora, velho. 5 segundos de queda. Tu tá mais rápido que um carro na BR. Sim. Louco, né? Muito louco. Bem, com isso em mente, eu acho que a gente pode começar com essas três aqui, bem for dummies. Bem tranquilinhas, questõezinhas aqui, que tal? Uma vez que tu sabe a equação da aceleração, isso aí vai sair facinho. Acho que a mais difícil ali é a que envolve a Lua, né?
Quando chegar na resposta da primeira, me fala, tá? Beleza. Primeira é 4 metros por segundo ao quadrado, né? 4 metros por segundo ao quadrado. A questão é o seguinte, né? Bem, tá certo, é claro, só que tu teve que converter primeiro para metros por segundo, né? Sim. Pois é. Se a gente fizesse simplesmente as contas com as coisas que estão no enunciado, a gente encontraria aquela aceleração na unidade tosca lá, quilômetros por hora por segundo, que não é interessante, né? Eu dividi por 3,6 primeiro e depois joguei na fórmula geral. Aham. Agora é da Lua. Essa da Lua, assim, eu sei que a cada segundo, 1,6 metros por segundo que aumenta a velocidade, né? Que é uma aceleração constante. Isso. Então, eu sei que em um segundo é 1,6, em 2 segundos é 3,2, em 3 segundos 4,8, em 4 segundos 6,4, né? Isso. Por segundo. Exatamente. Estamos falando de velocidade, né? Metros por segundo, então. E a P63 aí,
em metros por segundo, a aceleração em metros por segundo ao quadrado é 30 metros por segundo ao quadrado. Que Errado. Pegando errado? Errado, porque ele está diminuindo a velocidade, né? Ao quadrado. Desculpa aí. Tranquilo. 30 metros por segundo é a conversão de 108 km por hora para metros por segundo. A questão é que você tem que ser menos, né? Você está freando, é uma desaceleração. Ele está freando, né? Porque ele estava com uma velocidade e passou para 0, certo? Sim. Então, nesse caso, ele freou, então é uma velocidade negativa, é uma aceleração negativa? Exatamente, uma freada é uma aceleração negativa, porque existe uma variação de velocidade, só que ela é uma variação que diminui a velocidade, né? Certo. Isso aí. Então é menos 6 metros por segundo ao quadrado, né? Isso. 1 km por hora. 1 km por hora deu 21, menos 21,6 km por hora por segundo. Tranquilo, né? Tranquilo. Por enquanto, bem for dummies mesmo, né? Só a continha de encontrar um negocinho ali, nada demais, né? Agora a gente vai começar com a obtenção das equações horárias. Beleza. Daí, as equações horárias, o que acontece, né? Bem, digamos que você queira saber qual é a posição do objeto depois de um determinado tempo. As equações têm o poder de te dizer qual é a equação do objeto em qualquer tempo. Por exemplo, tu sabe que no espaço... Né, claro, a gente está falando de movimento acelerado agora, né? Mas no espaço não tem aceleração porque não tem força gravitacional, né? A aceleração que o Sol causa nos objetos é baixíssima, a gente pode desconsiderar forças agindo num satélite que sai da Terra, por exemplo. Né? Então, os caras recentemente falaram que a Voyager, uma sonda que saiu da Terra na década de 70, ela saiu do espaço ela saiu do sistema solar há pouco tempo atrás. Ela está no espaço interestelar. E, cara, a matemática que eles usaram para isso é a matemática que a gente aprendeu agora há pouco, a equação do movimento, sorvete. Equação de sorvete. Então, essas equações elas são muito poderosas. Elas te dão né, a posição do objeto em função do tempo. Cara, tu tendo equação, tu tem qualquer posição que tu possa conseguir dele, tu vai conseguir com a equação do movimento, cara. Pode ter certeza. Tá bom? Então é só tu saber o tempo. Por isso que a gente chama de funções horárias, né? Porque tem a ver com o tempo. Poxa, acho que vai começar a chover forte aqui na minha cidade. Tá chovendo aí na tua? Não. Pô, tá travando tudo teu áudio, cara. Cara, acho que é melhor... Calma aí, só um minutinho. Melhor agora, cara? Pode ser que sim, é que tá dando umas pipocadas de vez em quando que eu não te escuto. Vamos torcer para que não ocorra de novo. Beleza, agora vamos falar de movimento acelerado e retardado. Lembra que a gente falou de progressivo e retrógrado na aula passada? Sim. Certo, progressivo e retrógrado, né? Progressivo era quando a velocidade era positiva e retrógrado simplesmente quando ela era negativa. Agora, para acelerado e retardado, tu vai pensar, aceleração positiva, aceleração negativa. Errado, não é. Tira isso da cabeça agora, tá? Movimento acelerado e retardado tem a ver com o módulo da velocidade. Tá bom? Se o módulo da velocidade está crescendo, a velocidade, quer dizer, o movimento é acelerado. Se o módulo está diminuindo, é retardado. Ok? É isso. Sim, módulo. Certo. Tu tá de fone, cara? Acho que era justo. Eu tava com fone, mas é um fone Bluetooth, né? Daí acho que ele tava travando. Eu tô
é que normalmente pipoca quando eu falo junto contigo e daí o Google Meet fica um tempo mudo para não ficar dando interferência. É bom pôr um fonezinho normal. Bem, se não tem, tudo bem, vamos assim mesmo. Então, o que é o movimento ser acelerado? É a velocidade está subindo. Então, por exemplo, ali da velocidade 0 para a velocidade 1, para a velocidade 2, para a velocidade 10, para a velocidade 20, está subindo. Só que também descendo pode ser acelerado. Por exemplo, aí do menos 10 para o menos 20 para o menos 30. Apesar da velocidade estar ficando cada vez mais negativa, nós temos um aumento do módulo. Um aumento do módulo, porque se foi do menos 10 para o menos 20, o módulo é maior. O número é menor, mas o módulo do número é maior. Tudo bem até aí? Cara, tá bem mal o áudio. Vamos fazer o seguinte, vamos resolver uma continha aqui. Se bem que eu tenho que te passar algumas coisas antes. Meu, ficar ruim a comunicação, né? Mas vamos lá. Eita. No movimento, a velocidade escalar do móvel varia em função do tempo de acordo com os valores apresentados na tabela. O sinal da velocidade indica o movimento segundo uma orientação da trajetória. Aqui a gente tem que fazer algumas interpretações. Essa aqui é a tabelinha, né? Então tu percebe que o tempo vai passando e a velocidade vai mudando. Então, baseado no que eu falei, o movimento é uniforme ou ele é variado? Qual é a diferença de um movimento uniforme e variado? Me fala aí. Rapaz, o áudio tá ruim, hein? Não escutando nada, velho. Calma aí, deixa eu tentar achar um outro lugar. Vamos lá. Tô na guarda aqui, tá? Beleza. Telefone grande. Me parece que o movimento é uniforme, né? A gente varia o mesmo tanto a cada segundo. Errado. O movimento uniforme é um movimento onde a velocidade é sempre a mesma. E a velocidade aqui não é sempre a mesma. A velocidade está variando. Perceba que a tabela é de velocidade por tempo, né? Sim. Certo. Então tá errado, né? Certo? Então é variado, beleza? É um movimento retilíneo uniformemente variado. Tem aceleração, é uniformemente variado. Certo. E a próxima ali? Qual que é a velocidade escalar no instante inicial? A velocidade escalar é 10 metros por segundo. Isso, positivo, né? Certo. Segundo, retornando. Agora estamos falando de acelerado ou retardado, né? Então tem que lembrar que acelerado é quando o módulo da velocidade sobe. E retardado quando o módulo desce. Então, entre 0 e 4 segundos é retardado. Isso. Peraí, de 0 a 4 é retardado porque o módulo está diminuindo, exatamente. E o módulo cresce de qual instante a qual instante? 6 a 8 ele tá. Ele segue diminuindo, né? De 5 a 8. De 5 a 8 ele está diminuindo, mas ele está aumentando em módulo. Certo? Sim, sim. Certo.
E a D, qual que é a aceleração nesses diferentes períodos aí? Pois é. Daí, por exemplo, para fazer o ΔV, eu considero o instante inicial como que seria, sei lá, 10 menos 6 ou 6 menos 10? Que é a aceleração, né? Sim. A aceleração é delta V sobre delta T. A aceleração é sempre a mesma, exatamente. Então tu pode pegar qualquer instante. Contanto que tu pegue as mesmas situações finais e iniciais, tá certo. E é sempre velocidade por tempo, porque é uma variação da velocidade no tempo. Então, mas daí, por exemplo, se eu for pegar fazer a letra D, né, a aceleração escalar média de 0 a 2 segundos, por exemplo. Eu sei que no instante 0 a velocidade é 10 metros por segundo e no instante 2 ela é 6 metros por segundo. O que eu estou perguntando é, por exemplo, daí quando eu for fazer essa variação, eu tenho que, onde é eu faço o instante final menos o inicial ou o Isso, contrário? final menos inicial. Todo delta é final menos inicial. Isso aí. Final menos Aqui tu inicial. nem precisa disso, né, velho? É só tu ver que a velocidade está diminuindo de 2 em 2, né? Sim, claro. Então a aceleração é menos 2 metros por segundo ao quadrado, certo? Isso. Certo. Beleza. Bem, aquele era um exemplo, estava tudo escrito ali, né? Agora vamos ver as equações horárias aqui. Essa é a primeira função horária, a equação que a gente chama de vovô ateu. Tá? Porque é V igual a V0 mais AT. Esse primeiro V é a velocidade em determinado instante. Qual instante? Instante que tu escolher. Tu vai colocar ali o T que tu escolher e tu vai encontrar. Mas para isso, então, precisa de dois elementos que definem a tua equação. Os elementos que definem a tua equação, que a gente pode chamar de equação, uma vez que a gente tiver eles, é o V0 e o A. Ou seja, a velocidade e a aceleração. Velocidade inicial e aceleração, tá? O V normal e o T fazem parte da equação. O V0 e o A, tu tem que ter o valor. Então é que nem lá no sorvete, mesma coisa. Perceba até que o formato da equação é o mesmo. Então a gente está falando de uma reta. Y igual a x mais b. Ou seja, o gráfico da velocidade do movimento retilíneo uniformemente variado é uma reta diagonal. Beleza? Então, quando a gente vê uma equação, a gente tem que saber o que é cada elemento dela. O termo que soma aqui é a velocidade inicial. O termo aqui que multiplica o t é a aceleração. Portanto, esse cara aqui tem como... essa equação nos diz que a velocidade inicial desse corpo é 5 metros por segundo e a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado, beleza? Beleza. Certo. Vamos continuando aqui. E nessa situação aqui, meu velho, qual que é a velocidade inicial e a aceleração? A velocidade inicial é menos 4 metros por segundo ao quadrado. Menos 4 metros por segundo. E a aceleração é menos 9 metros por segundo ao quadrado. Isso, exatamente. Exatamente. E aqui? Não, aqui, melhor, na última. Isso daí é tudo zero. Tudo zero, aí não, hein? Na verdade. A velocidade é zero e
E a aceleração é 1. A aceleração é 1, exatamente. Quando não aparece um número na frente, a gente sabe que é 1, né? Certo. E o outro ali é 0 porque ele não aparece de fato, né? Quando uma coisa é somada e não aparece é porque a soma é 0, né? Uhum. Isso aí. Show. Tranquilo. Vixe, eu acho que vai acabar a luz aqui, tá dando umas piscadas, cara. Vamos lá. Beleza, temos uma tabelinha aqui. Agora, com esses nossos conhecimentos, vamos lá. A velocidade escalar inicial. Qual é? A velocidade escalar inicial é 6 metros por segundo. Isso, a velocidade inicial ela é sempre a velocidade no instante zero. A velocidade inicial, às vezes, não é zero. Ok? Às vezes tu já começa o estudo com o objeto se movendo numa determinada velocidade. Então não confunda. Velocidade zero com velocidade inicial, tá? B. Em que intervalos de tempo o movimento é acelerado e em que intervalos de retardado? E aí, sabe me dizer isso? De 0 a 2 segundos ele é retardado, e de 3 a 5 segundos ele é acelerado. Perfeito. Então o módulo é acelerado. Em que intervalos de tempo o movimento é progressivo e retrógrado? Lembra? Progressivo, velocidade positiva, retrógrado, negativo. Sim, daí de 0 a 2 segundos, de 0 a 2 segundos, de 0 a 3 segundos, né? Isso, 3. A velocidade é progressiva, o movimento é progressivo, né? E de 4 a 5 segundos o movimento é retrógrado. Isso, aqui tem um ponto importante, tá? Quando a gente tem equações, uma das as coisas elas têm sinais diferentes, por exemplo, a velocidade inicial tem um sinal e a aceleração tem outro, vai acontecer de você trocar o sentido do movimento. Ele estava com velocidade positiva e vai ficar com velocidade negativa. Ok? Ou o contrário, ele estava com negativo e vai ficar com positivo. Isso só ocorre quando tu tem sinais diferentes. Tá bom? Beleza. Então, tem que cuidar com isso aí. Uma pergunta que ele poderia fazer aqui é, a gente sabe que é no 3, né? Mas em qual instante esse corpo muda o sentido do movimento? Ele poderia te perguntar isso. Tipo na D aqui. Na 27, desculpa. Né? Determina a velocidade escalar inicial. Você que já sabe, né? Certo. E do instante 2 a 8, o que tu acha? É retardado? É acelerado? Cadê Isso a gente só pode reparar jogando valores na equação, né? Parando para pensar assim. Entendendo bem o que é retardado e acelerado, né? E aí, o que você me disse? O instante 2 é retardado, né? De quanto a quanto? A gente está perguntando quando esse movimento é acelerado ou retardado no instante 2 segundos e no instante 8 segundos. No instante 2 segundos, jogando na equação horária, 12 menos 4 dá 8, né? E daí, por estar diminuindo o módulo, é um movimento retardado, né? Isso. Já no instante 8 segundos vai ser um movimento acelerado, porque o módulo vai aumentar, né? Legal, então tu reparou uma coisa importante. O que vai dividir o movimento acelerado do retardado é o instante que zera, né? Que no caso aqui é só a gente dizer que zera o quê? Que zera a velocidade. No caso aqui é só dizer que V é igual a zero, a gente percebe que esse instante é T igual a 6, não é mesmo? Ah, A partir do T igual a 6, tu vai ter um movimento acelerado, antes retardado. Show. A gente tem que andar meio rápido, porque tem bastante matéria para ver. Então, vamos ignorar o exercício por enquanto. Sorvetão. Já ouviu falar do sorvetão? sim. Na verdade, quando você me apresentou a fórmula do sorvete, eu já achei que era sorvetão. Porque eu ouvi falar do sorvetão. Isso, sorvetão é quando tu tem aceleração. Então, perceba que a primeira parte é igual a sorvete, mas tu tem um termo a mais aqui, que envolve T ao quadrado e A, que é a aceleração. Então, essa equação aqui, ela acaba se tornando uma equação de segundo grau. Então, às vezes, tu vai ter que resolver Bhaskara. Lembra da Bhaskara? Eu lembro.
Acho. Não sei. Tem que fazer Bhaskara aí, velho. Pode procurar você nem lembrar de Bhaskara. E daí tu tem que tomar um cuidado quando tu vê a equação, porque uma vez que a aceleração é dividida por 2 na equação, vai aparecer valores diferentes lá. Por exemplo, digamos que apareça aqui, ó, né? 4t ao quadrado apareceu, né? Então, qual é a aceleração? Não é 4. A aceleração é 8. Porque naturalmente na equação é a dividido por 2, sacou? Só que isso aqui. Então a aceleração é 8. E essas são as duas equações. E bem, o que é o primeiro termo? Posição inicial, velocidade inicial. Essa aqui é a velocidade sempre inicial. Muito bem. Vamos ver a 28 aqui. Qual é o tipo geral desse movimento aqui? Ele é uniforme ou uniformemente variado? Uniformemente variado. Tem aceleração uniformemente variado. Acabou. B. Determina o espaço e a velocidade inicial. E aí, olhando para a equação, sabe me dizer qual é? Espaço e a velocidade inicial. Espaço é 10 espaço inicial e a velocidade inicial é menos 2 metros por segundo ao quadrado. Aí. E a aceleração, qual é? Aceleração é 1. A aceleração é 1, exatamente. Quadrado. C, determina a função da velocidade. Note que legal. Quando tu tem sorvetão, tu também tem vovô ateu. Uma vez que o vovô ateu é V igual a V0 mais AT, nessa equação tem V0 e tem A, né? Então, como você escreveria o vovô ateu desse cara aí? Right. Menos 2 mais Aceleração vezes T, né? Qual que é a aceleração? menos 2 mais 1. T. Certo. O móvel muda de sentido. Agora que tu tem o vovô ateu, é só zerar o V, né? Só isso. 0V, daí você vai ter o 2 igual a T, então é a partir do instante T igual a 2, tá? Que o móvel muda de sentido. Se tá falando, me desculpa, porque eu não tô ouvindo bem. Agora, olha só, velho. Eu vou colar isso aqui no teu WhatsApp. Basta. Tu precisa disso. Tu precisa disso para saber fazer as contas de equação de segundo grau, Bhaskara. Bem, cuidado com isso, tá? O nome não é Bhaskara. Então, se tiver coerente a prova, lá vai ter escrito fórmula quadrática, coisas assim, tá? Quem inventou essa equação aí não foi o Bhaskara. Não sei se eu já te falei sobre isso, mas só para tu cuidar. De toda forma, né, para tu resolver, entre aspas, Bhaskara, tu precisa saber A, B e C. Então, tu vai ver a tua equação de segundo grau e vai definir a B e C. Note que você só vai resolver Bhaskara quando você tiver o A, o B e o C diferente de zero. Senão, tu não vai resolver Bhaskara. Se o A for zero, tu tem uma equação de primeiro grau. Então, é só isolar o X. A gente faz Bhaskara porque é impossível isolar o X nessa situação. Acho que é as 3 letras. Se não tiver o B, tu pode simplesmente passar o C para o outro lado e fazer a raiz quadrada dos dois lados. Tu acha o X. Se tu não tiver o C, tu pode simplesmente deixar o X em evidência e encontrar os valores de X que zeram a equação. Um deles vai ser zero. O outro vai sair lá na parte de dentro do parênteses. Eventualmente a gente pode falar sobre isso. Se não, que é o caso muito provável que vai aparecer no teu concurso, Bhaskara. Então, quando é que a gente usa Bhaskara? Instante que o móvel passa pela origem dos espaços. Porque tu tem uma equação que dá a posição do cara e tu quer saber quando, com essa pergunta B, tu tá te perguntando em outras palavras, em que tempo, a posição é zero. Certo? Certo. Então tu vai colocar zero aqui, tu vai ter esse carinha aqui, que é o nosso conhecido formato para resolver fórmula quadrática.
Que é esse mano aqui. Então é só jogar o A, o B e o C ali. E resolver a continha. Tu vai ter dois resultados. Então, é nesse valor e supostamente nesse? Não, porque esse aqui é negativo. Não existe tempo negativo. Sim. Tá bom? Então é só em 3. Beleza. Então cuidado com o tempo negativo, tá? Apareceu o tempo negativo, tu pode ignorar. Certo. Bem, vamos tentar resolver uma Bhaskara aqui. Eu acho esse problema bem interessante. Vai lá, dá uma lida e conversa comigo aqui para ver se tu consegue resolver ou não. Se tu tiver dificuldade, posso te ajudar. Eu teria que estar igualando, né, as duas funções horárias. Boa. Vai lá, igual. Isso assim. Provavelmente vai ter questão de encontro para ti na prova e tu vai ter que igualar. Falou de encontro com Fátima Bernardi, já sabe. Iguala as equações. Cruzamento, essas porras. Porque aqui vai acontecer uma coisa muito curiosa, se tu reparar no desenho que ele fez, né? O cara que não é acelerado, ele tem uma velocidade inicial muito alta. O B ele está devagarinho, ele vai acelerando aos poucos. Então o A está atrás, ele vai passar o B. Só que como o B está acelerando, ele está aumentando a velocidade, o B vai passar o A eventualmente. Então tu vai ter dois instantes de cruzamento. E uma equação de segundo grau pode te dar dois valores de resposta. Né? Então os dois T's que você vai encontrar são justamente os dois instantes de cruzamento. Os dois eu chego em menos 2t ao quadrado mais 15t menos 25 igual a zero. Tu escutou o que eu falei depois de tu ter medido a equação? Falou. Ixi, cara, tá difícil a comunicação hoje. É que eu não sei, tava no mudo aqui, agora eu não lembro. Tenho Alzheimer, cara. Você está me ouvindo? Tá aos poucos, né? Aham. Tu escutou o que eu falei depois que tu me falou a equação? Não escutei, não. Putz, eu falei que tu tinha que usar a fórmula de Bhaskara, daí tu ia conseguir resolver. Isso, eu estou aqui usando a fórmula de baixo. Certo. Sobre 2.
Então, eu chego em 2t, né? T' igual a 5 segundos e T duas linhas igual a 2,5 segundos. Exato, ó, mesma coisa que o livro chega. Então é aquilo que a gente viu que fisicamente ocorrer, né? Já que um cara estava mais rápido, primeiro é ter a, a ultrapassagem do cara que estava atrás e depois, né, a reultrapassagem. Beleza? Então é isso, velho. Acho que foi show, acho que foi show. Amanhã, então, às 9, beleza? Então tá bom. Valeu, meu amigo. Até a próxima. Valeu. Tenta arrumar o áudio aí para a próxima aula. Valeu.